Bom, gente, então vamos lá. Então, o que que acontece? O sistema Android, ele hoje está baseado, tá? No Linux, tá? Então é uma plataforma de código aberto, onde tem vários desenvolvedores, tem vários fabricantes, tá, envolvidos. É uma plataforma que está vendendo bastante. Então hoje a gente vê Android instalado inicialmente em smartphones, né? Depois vieram os tablets. Então hoje a gente vai ver numa pancada de equipamentos, tá? O Android, ele pode, é um sistema que ele pode ser, digamos assim, para quem trabalha com programação, ele é um sistema fácil de programação, tá? Não vou dizer que qualquer pessoa, qualquer leigo vai sair programando, porque você tem que conhecer de Java, você tem que conhecer algumas linguagens que você precisa estar aprofundado, tá? Mas não é uma linguagem muito difícil de você programar. É uma boa área, quem quiser trabalhar na área de sistema, projetando aplicativos, né, para tablets e smartphones, tá? É uma área carente também de profissionais, tá? Nós não temos muitos profissionais, apesar de ter muitos aplicativos no mercado, mas poucos são de boa qualidade. Tem muita coisa que não vale quase para nada, tá? E nós vamos ver o seguinte: para quem está acostumado com manutenção de notebook, manutenção de desktop, você, para fazer uma instalação de um Windows 7 ou de um Windows XP num computador, o mesmo DVD, o mesmo CD que você instala num computador, você instala no outro, tá? No caso do Android, isso é diferente, tá? Por quê? Apesar, a gente vai ver ali na frente que existem várias versões, existiram as primeiras versões que eram exclusivas para smartphone, né? Para os primeiros smartphones que foram desenvolvidos, tá? E depois também essa mesma versão começou a ser aplicada nos primeiros modelos de tablets, tá? Agora, muitos tablets, você na hora de você, digamos assim, você configurar ele, vinha escrito telefone, e às vezes não era nem telefone, era tablet, né? Por quê? Porque era um sistema, era uma versão que é específica para telefones e smartphones, tá? Então só a partir da versão 3.0, então a gente vai ver que tem a versão 1.5, depois tem as outras versões, 2, 2.1, 2.2, 2.3. Então todas essas versões são específicas para telefones celulares, tá? Mas que os tablets pegavam carona e eram utilizados também pelos desenvolvedores e fabricantes, tá? Então a primeira versão que foi específica para tablet foi a 3.0, tá? Então a 3.0 ela é específica só para tablets, tá? E atualmente nós já estamos na versão 4.1, né? Se a 4.2 já não tiver por aí, mas já estamos na versão 4.1 do Android, e a partir da versão 4 já é utilizada tanto para tablets quanto para smartphones, tá? Então só a partir da versão 4, digamos assim, utilizam a mesma versão, tá? Então, às vezes é complicado para explicar para o cliente, por quê? Devido a essa salada de versões, tá? Muita gente às vezes tem um tablet antigo e quer instalar uma versão mais nova. Alguns modelos até dá para fazer isso, tá, gente? Alguns modelos, dependendo do processador, dá para você instalar versões posteriores, tá? Só que existem processadores que não aguentam, não foram desenvolvidos para aceitar uma versão posterior, tá? Então isso é uma coisa que causa grande confusão no mercado, tá? Na nossa assistência técnica chega muita gente querendo que aqueles tablets de 2 anos atrás que usam versão 2.2 ou 2.3, né? E aquele processador WM8650, que a gente vai até mostrar aqui, né?
quer que instale a versão 4.1 do Android, tá? E praticamente não dá por uma questão de capacidade de processamento, tá? Existem alguns processadores que usam a versão 2.3, tá? Que até você consegue instalar versões posteriores, até a 4.0, tá? Mas o que acontece? Vai ter aplicativos que não vão funcionar, tá? Então é uma coisa que você tem que... É igual você pegar um Windows 7 e querer instalar num computador PC de 4, 5 anos atrás, tá? Então não dá. Então, às vezes, se você realmente tem necessidade de uma versão mais atualizada, o que você deve fazer, e o que eu faço aqui com os nossos clientes, às vezes é vender um tablet com uma versão atual e comprar o dele por um determinado valor, tá? Então a gente faz uma negociação, ele deixa o tablet dele, tá? E faço dou um tablet novo para ele com a versão 4.0, por exemplo. Fico com a dele, com o tablet dele com a versão 2.2 ou 2.3 e ele paga a diferença, né? E eu pago lá R$ 150 no tablet antigo dele e uso para tirar peças para sucatear, né? Porque como a gente trabalha com manutenção, ainda está muito difícil, tá, gente? A gente ter assim um fornecedor que tenha todas as peças. Hoje a gente tem fornecedor que fornece peças, mas não fornece para todos os modelos, fornece para um, fornece para outro, tá? Então, na verdade, a gente vai ter uma certa dificuldade, tá? Então, gente, o que acontece? O Android, ele foi um sistema adquirido pela Google em 2007, né, da empresa Android Inc., tá? Possui sua base de desenvolvimento no Linux, tá? Então quem conhece bem de programação em Linux se dá bem em programação Android, tá? Essa sigla aí da aliança aí tá errada, tá? Na verdade, a sigla não é essa daí, tá? Mas é uma aliança de empresas que desenvolvem hardware e softwares baseados no Android, tá? Essa aliança de empresas envolve aí uma média de 48, se não tem mais já. A última vez que eu li, tinha 48 empresas envolvidas, tá? Fazem parte desta aliança Motorola, LG, Samsung, Acer e dezenas de outras empresas, tá? Por isso que não é só o Google, tá? Que muita gente pensa que o Android é do Google, tá? De uma certa maneira tá? Mas na verdade existe aí uma aliança, não é só a Google, tá? Então existe muitas empresas, tá? Envolvidas nisso daí, tá? Olha, o Carlos da Suporte tá falando que tá fazendo um servidor de ROMs de todos os modelos que entram para venda, para parceria, né? Então depois entra em contato com ele aí, ó, tá? Nós também temos aí um banco de alguns modelos de ROMs, então botamos algumas lá no fórum também, tá, gente? Mas isso aí precisa também da ajuda de todos, né? Senão a gente vai ficar o dia caçando ROM e não vai fazer mais nada. Então todos têm que contribuir. A gente tem que fazer uma aliança entre a gente também, né, gente? Então, na verdade, a gente tem que fazer uma aliança para quê? Para atender o cliente, que são bastantes clientes, tá, gente? Tem bastante cliente, tá? Hoje existem muitas empresas, muitas cidades onde nem está se vendendo tablet ainda, tá? Semana passada eu cheguei de um treinamento que nós fomos dar em Goiânia, né? E lá em Goiânia o mercado de tablets ainda é fraquíssimo, tá, gente? Ainda não tem, acredito que muitos de vocês que estão na sala aí, né, dependendo da cidade da onde vocês são, na cidade de vocês ainda também não tem ainda um mercado forte de tablet, tá? Então, o que acontece? Ó, o Carlos está falando que lá em Rio Verde de Goiás ainda está muito fraco.
Mas se você chegar aqui no centro do Rio de Janeiro, chegar no centro de São Paulo, tá? Ou chegar lá no Paraguai, ou em outras assim grandes metrópoles, tá? Você vai ver que muitas lojas, muitos camelôs, quiosques já estão vendendo tablet. Então, quer dizer, esse mercado, gente, vai explodir agora em 2013, tá? Então a gente tem que estar preparado. Então o Carlos lá em Rio Verde, provavelmente ano que vem vai ter bastante loja vendendo, se não for ele que estiver vendendo lá. Então quem trabalhar, quem tiver loja de informática numa cidade dessa aí, pode investir em tablet que eu acho que não vai se dar mal, né? Por quê? Porque é um mercado, esse final de ano, muita gente vai dar tablet de presente para outros e às vezes vai comprar nos grandes centros, vai a São Paulo comprar, vai no Rio de Janeiro comprar, porque na própria cidade não tem ainda um mercado que venda, né? Agora, ao contrário, por exemplo, uma outra coisa que a gente viu lá em Goiânia também, eu e o professor Celso que estivemos lá, né? É que o mercado de celular, por exemplo, é bastante difundido. Por quê? Porque todo mundo tem um celular, né? Então bastante gente, todo mundo usa o celular. Então a partir do momento em que todo mundo estiver usando um tablet, né? Ou tiver migrado para o tablet ou para o smartphone, né? Que eu acho que é o que vai acontecer, né? O problema é que o smartphone, para algumas funções, devido ao tamanho da tela, 5 polegadas, 4 polegadas e meia, 3 polegadas e meia, ele é muito pequeno, né? Você, por exemplo, não vai ver um filme, né? Ou assistir uma programação de vídeo no smartphone. Você pode até fazer isso, mas a tela é muito pequena, então tem gente que tem dificuldade de enxergar, tá? Então, o que acontece? O tablet de 7 polegadas, de 10 polegadas, ele não vai sair do mercado. A tendência de uma certa maneira, eles se aperfeiçoarem, né? Hoje a gente vê muita coisa que não presta aí, né? A gente vê alguns modelos que a princípio são muito fracos, não rodam, alguns não têm saída HDMI, é muito fraco, não roda 3D, né? Mas é o que vai chegar hoje para você consertar. Hoje, na nossa assistência, chega dezenas desses tablets para a gente consertar e é o que a gente tem que estar consertando. Agora, é lógico que a gente tem que estar olhando no que a loja está vendendo lá hoje de novo. Porque esse daí, daqui a alguns meses, vai chegar na minha loja para me consertar também. Então, quer dizer, eu tenho que dar atenção para o velho, porque é o que está me trazendo dinheiro, tá? Mas o novo também vai me dar dinheiro daqui a alguns meses. Então não pense você que eu vou não vou querer estudar o Android 2.3 porque é muito antigo. Só que o que vai chegar hoje, gente, já se fez uma pesquisa dos tablets que estão em uso no mercado hoje, 70% utiliza a versão 2.3 do Android. Então você que está pensando aí, mas eu quero 4.1, 4.0, tudo bem, isso é a versão atual, tá? Isso é a versão atual, tá? Agora, o que está no mercado, o que vai chegar para você consertar, né? Porque a maioria daqui trabalha com assistência técnica, são tablets que estão trabalhando com a versão 2.3. Alguns deles dá para você fazer aí determinadas atualizações, mas você tem que tomar cuidado, gente. Eu, por exemplo, eu não recomendo. Quando chega um cliente querendo fazer uma atualização para 3.0, 4.0, eu falo para ele, é por sua conta e risco, tá? É por sua conta e risco, porque a gente vai ver lá na frente, gente, quando você faz um procedimento de atualização, ou de instalação de uma versão não compatível com aquele tablet, tá? Pode causar dois tipos de problemas, tá? Um deles é o soft brick, né? Que digamos assim, é um travamento que você consegue destravar através de software, tá? Então a gente vai ver que existem vários procedimentos, tá? Existe os tablets que o procedimento é via cartão SD e existem os tablets que o procedimento é via porta USB, tá? Então o que acontece?
a gente vai ver que existem procedimentos via porta USB e via cartão SD. Então, você que trabalha com manutenção, você tem que estar por dentro dos dois procedimentos, tá? E ter todos os aplicativos e programas necessários para se fazer essa atualização, tá? Então, só que diferente do notebook, diferente do desktop, que um CD você conseguia instalar no computador da Acer, no computador da Motorola ou da Samsung ou da HP. Com um CD você instalava todos eles, tá? Desde que eles fossem compatíveis para aquele sistema operacional, tá? Agora, no caso do tablet, isso já é diferente, tá, gente? No caso do tablet, você vai precisar de ter a ROM para cada modelo de tablet, tá? É lógico que uma coisa que vai acontecer é que o hardware, né? Muitas das vezes você tem um hardware que são iguais. Por exemplo, se você pegar o Genesis 7205, tá? E pegar o Foston FM787, o hardware é o mesmo, tá? O hardware é a parte interna, o processador, a memória, as saídas, porta HDMI. Se você tirar a marca dos dois e, digamos assim, botar um de frente para o outro, você não sabe dizer qual é qual. Por quê? Porque o hardware é o mesmo, ou seja, veio da mesma fábrica e lá na fábrica eles são do mesmo modelo. Tá? Porque na verdade não é a Genesis que fabrica o 7205, não é a Foston que fabrica o 787, tá? Eles compram de um fabricante lá na China, lá na Ásia, não sei, em algum lugar eles compram, tá? Só que vem lá com o nome deles, tá? Então a gente vai ver que às vezes o hardware é o mesmo, mas o equipamento, o software, né? A ROM é diferente, tá? Se eu pegar a ROM do Genesis 7205 e botar no Foston 787, vai funcionar perfeitamente. Só que na hora que inicializar vai aparecer Genesis, tá? Ou vai aparecer Foston, tá? Então, gente, o que acontece? Essas empresas, né? Tá mostrando aí Motorola, Samsung, HTC, elas fazem parte dessa aliança de empresas, tá? E é importante você saber disso, porque na hora de você procurar uma versão do Android, né? Eu vi que perguntaram aí, onde é que eu consigo o Android? O Android, tá? Quem perguntou aí acho que foi o Domingos de BH, né? O Domingos, tá? Eu vou responder você porque essa sua pergunta serve para todo mundo, tá? O Android vai depender do modelo do equipamento que você quer, que você estiver trabalhando, tá? Se você tem um tablet da Genesis, tá? Se você tem um tablet da Genesis, você vai precisar baixar o programa, tá? Relativo ao tablet Genesis modelo 7205, por exemplo, tá? Então, a versão do Android. Se você tem um tablet da Genesis 8230, tá? É outro programa, é outra ROM que você vai ter que baixar. Então, diferente do computador, do notebook, que antes você tinha um CD, agora você vai ter que ter a programação, né, ou o programa, ou a ROM, como você queira chamar, de cada modelo. É por isso que o Carlos aí da Suporte falou que está montando aí um banco de ROMs. Por quê? Porque cada um, gente, vai ter que fazer isso, tá? Então cada um vai ter que fazer isso. A gente já está, de uma certa maneira, também fazendo lá no nosso fórum, tá? Agora, depois a gente pode vir a trocar essas ROMs. Por quê? O ideal é que você tenha essas ROMs no seu computador. Porque quando chegar um equipamento para você fazer a manutenção, tá? Para fazer a atualização ou para fazer a instalação, você já tem lá. Você não precisa. Ou então você tem que ter uma internet muito boa, né? E baixar lá daquele banco de ROM lá. Depois a gente pode trocar e-mails aí para a gente ver aí
né, se tem aí um sistema legal na internet onde a gente possa colocar, e eu pego as minhas ROMs que eu já tenho e coloco lá também. E depois, se for uma coisa aberta para todo mundo, né, a gente, né, se tiver algum custo, lógico que deve ter algum custo para se manter o servidor locado, né? Ninguém hoje o espaço na internet não é de graça, né, gente? Então, provavelmente deve ter algum custo. Depois a gente pode discutir isso aí entre a gente. Então, gente, aqui nós temos aqui algumas versões do Android, tá? Eles recebem o nome de uma sobremesa, né? Ou de um doce, tá? Então tem as primeiras aí, cupcake, donut, eclair, froio, tá? São algumas das versões. Você deve encontrar ainda alguns tablets com essa versão 2.2. Eu já vi até 2.1, tá? Mas depois nós fizemos a atualização. E temos também a versão 2.3, tá? Que tem bastante aí no mercado, tá? Então você vai encontrar bastante tablets com essa versão. Então, o que você precisa desmistificar é que não adianta você baixar a versão 4.0 ou 3.0 e querer instalar em todos os tablets, porque cada tablet vai ter uma programação para ele, para aquele modelo ali, tá? Então não adianta você querer, digamos assim, eu baixei a versão 3 do Android. Não é igual você fazia com o Windows. Não, eu baixei o Windows XP. Esse Windows XP dava para você instalar em qualquer computador. Agora, tá? Agora você tem que baixar a versão específica para aquele modelo. Você vai ter a versão 2.3 para o Genesis, você vai ter a versão 2.3 para o Foston, para o Kobe, para o Samsung, para o Motorola, tá? Então, quer dizer, não adianta você baixar uma versão só, tá? Você, na verdade, vai ter que realmente ter um banco de ROM, tá? Então, depois a gente pode discutir isso aí, como que a gente pode fazer isso da melhor maneira e atender a todo mundo, né? Porque todos nós que estamos envolvidos com manutenção de tablets e de smartphones, a gente vai precisar de ter essas ROMs, né? Então, se a gente puder criar aí um banco, né? Depois a gente discute qual é a melhor forma de se fazer isso, né? Depois, quem quiser montar uma palestra só para explicar como que isso pode acontecer, o nosso espaço está aberto, tá? Então depois é só você entrar em contato conosco e falar, não, eu quero dar uma palestra sobre como que a gente vai montar isso, como que a gente vai operacionalizar isso, né? Nós aqui, o nosso projeto é fazer isso através do fórum, né? Colocar lá no fórum as ROMs que a gente vai precisar. Mas a gente pode fazer de outra forma, né? Pode alocar aí um espaço aí no Dropbox. Eu tenho lá 100 GB no Dropbox, ou alguém tem aí um outro drive na internet melhor do que o Dropbox. A gente pode estudar isso e ver como vai fazer. Então aqui, gente, nós temos mais alguns nomes de algumas versões, tá? Do Android. Nós temos aí a Gingerbread, né? Que é uma que é bastante utilizada, tá? Você vai ver bastante tablet com essa versão 2.3, tá? Instalado, tá? E muita gente querendo fazer atualização para ir para 4.0. Eu sei que alguns modelos, né? Hoje eu estava até falando com o Nuno, hoje até me mandou o Nuno aqui do Rio de Janeiro me mandou um e-mail, né? Falou que não, eu quero instalar a versão 4.0. Legal. Só que a versão 4.0 ela roda aplicativos em 3D, faz um monte de coisas que o processador de muitos tablets que rodam a versão 2.3 não vão ter capacidade para administrar, para processar, tá? Então muita coisa, ou alguns aplicativos que você roda no 4.0 normalmente, mesmo que você consiga instalar a versão 4.0 num tablet com processador WM8650, né, que é um dos mais fraquinhos, muitos aplicativos não vão rodar. Por quê? Porque
vai dar muito congelamento, exatamente, Beto. É isso que vai acontecer. Mesmo que você consiga instalar, tá? Na hora que você for rodar um aplicativo em 3D num processador que não aguenta, como é que ele vai rodar? Ele não vai rodar, tá? Ele vai travar, ele vai dar um problema, tá? E vai travar, pode dar um soft brick que você consegue destravar ele fazendo uma reinstalação por software, né? Que é uma reinstalação do sistema operacional oficial, né? Ou daquele modelo, tá? Ou até um hard brick, né? Que é um travamento que às vezes você vai ter que fazer um procedimento, vai ter que abrir o tablet, você vai ter que, digamos assim, dar curto-circuito nos pinos da memória NAND para ver se você consegue apagar ela, tá? E a partir daí você fazer uma nova reinstalação. Só que esse hard brick muitas das vezes funciona e outras vezes não funciona, tá, gente? Outras vezes você, quando dá um hard brick, dependendo do software que você instalou, pode queimar uma memória, pode queimar o próprio processador. Você vai rodar um aplicativo 3D num processador que não aguenta, ele pode tentar entrar lá numa rotina e ele pode queimar, tá? Então já era, tá? Então praticamente você perdeu aquela placa. Então o que acontece? Se isso queimar na sua mão porque você foi tentar fazer uma atualização para um cliente teu, você vai ter que se responsabilizar e dar outro tablet pro cara. Então eu falo para os meus clientes, ó, esse tipo de atualização, tá? Não dá para fazer. Ou se o cara quiser fazer, ele faz por sua conta e risco, né? Ou se eu tiver que fazer, gente, eu vou fazer num tablet meu. Eu já fiz várias experiências com alguns modelos, tá? Então o que acontece? Eu vou fazer experiência no meu equipamento, tá? Então você tem que tomar cuidado, né? Se você tá com... Você pode até fazer experiência no tablet do teu cliente, tá? Mas você fique preparado, de repente, para perder alguma coisa, tá? Então, por quê? Porque, de repente, você vai ter que pagar um outro tablet pro cara, tá? Então, é isso que vai acontecer. Então, nós temos essa versão 2.3, que é a Gingerbread, né? Logo depois foi lançada a Honeycomb, que ela é especialmente para tablets, tá? Foi lançada em janeiro de 2011, tá? Nós temos a 4.0, tá? Que é a versão que, a partir dessa versão 4.0, né? Tanto tablets quanto smartphones já utilizam a mesma versão. Não quer dizer que é a mesma ROM, não, tá, gente? Isso aí também traz muita confusão. Não é a mesma ROM que se utiliza, tá? Não é a ROM que eu vou pegar lá do smartphone da Motorola 4.0 e vou instalar num tablet da Genesis 4.0, tá? Como eu já falei, cada equipamento, cada modelo precisa da sua ROM específica. É individualizado, tá? Muito embora, se houver coincidência dos hardware, você pode pegar uma ROM de um outro equipamento e botar nesse, tá? Então a gente vai ver, por exemplo, nesse nosso exemplo de hoje, né? Porque a nossa palestra ela vai continuar, porque a gente não dá, como eu falei, não dá para a gente falar de todos os procedimentos numa palestra só, porque tem o procedimento primeiro que a gente vai falar, que é o procedimento que você faz em vários modelos de tablets, que você faz utilizando o cartão de memória SD, tá? Onde é que você vai ver isso, gente? Você vai ver isso, gente, pesquisando no fórum, tá? Você vai ver isso no fabricante, no site do fabricante. Muito embora muitos tablets não tem nem nome de fabricante. Ou quando tem nome de fabricante, às vezes não tem nem site, né? Ou então se tiver site, às vezes não tem nada falando sobre aquele tablet. Então isso vai acontecer bastante, tá, gente? Então, ó, tablets e smartphones desenvolvidos para uma versão do Android anterior normalmente são incompatíveis com versões posteriores. Alguns até funcionam ou se consegue instalar, mas devido ao hardware ter sido projetado para um sistema, pode ser que não funcione com outros sistemas mais atuais.
esta compatibilidade ou não, muitas vezes é informada pelos fabricantes e outras vezes não. Então, quer dizer, a primeira coisa que você tem que fazer, gente, para poder fazer uma instalação do Android é visitar o site do fabricante. Você está com um tablet na mão, está com um problema, visita o site do fabricante, porque muitas das vezes é só você pegar uma agulha ou um alfinete, né? Alguns tablets têm um furinho ali de reset. Às vezes só em você resetar, esse tablet volta a funcionar. Então alguns tablets têm, outros tablets não têm, tá? Alguns tablets têm esse buraquinho que você reseta e às vezes você resetando, às vezes ele volta a funcionar na boa, né? Ou então às vezes é uma configuração, tá? Um conjunto de teclas que você tem que apertar, tá? Isso aí é tudo configurável, tá, gente? Porque o Android, ele é altamente configurável. Então, até você, se você quiser pegar um tablet e desenvolver uma programação para um determinado modelo, é só você ter conhecimento de programação, conhecer de Java, conhecer de linguagem C, conhecer de algumas linguagens de programação, e você consegue desenvolver, você consegue mudar totalmente o funcionamento de um tablet Android, tá, gente? Existem hoje programadores específicos que desenvolvem aplicações individualizadas, né? Eu conheço programador, por exemplo, que desenvolve aplicativos para restaurante, né? Então, alguns de vocês já devem ter participado, foi jantar ou foi almoçar em algum restaurante aí mais assim requintado, e o menu, né, ou o cardápio, né, é um tablet. Então você digita lá o que você quer comer e automaticamente através da Wi-Fi já vai lá para dentro da cozinha, a comida já começa a ser feita, tá? Já começa a ser feita e daqui a pouco o garçom vem trazer a sua comida. Então quer dizer, hoje com o tablet você pode fazer N aplicações, tá, gente? Hoje, por exemplo, quem conhece aí o aplicativo de computador TeamView, né? Com o TeamView você faz manutenção remota. Você da sua casa, do seu escritório, do seu home office, né? Fica mais bonito falar. Você faz manutenção a nível de software nos seus clientes, tá? E o que acontece? Hoje você já tem o TeamView para tablet. Então imagina você com um tablet instalado o TeamView em qualquer lugar que você tiver, dentro do ônibus, dentro do trem, ou no shopping, ou qualquer lugar que você esteja conectado à internet, né? Você pode fazer manutenção em qualquer cliente seu. Por quê? Porque você, através do seu tablet, você pode acessar o seu computador ou pode acessar diretamente os computadores dos seus clientes, tá? Então, é isso que dá para fazer hoje. Então, hoje você tem N aplicações que você pode fazer hoje com o tablet, tá? E você pode desenvolver centenas de outras. É por isso que se você entrar lá na Google Play, né, que é a loja oficial da Google, você vê lá milhares de aplicativos, muitos grátis e muitos pagos. E você tem também os sites de repositórios. O que são isso? São sites na internet que você baixa aplicativos não oficiais, tá? Ou seja, não regulamentados pela aliança, né? Mas que inclusive são aplicativos grátis e muitas vezes melhor do que os que estão lá na Google Play, tá? Então você tem aí o Aptoide, né? Que é um repositório de aplicativos muito bom, né? Então depois, quem não conhecer, procurem conhecer, tá? É Aptoide o nome, tá? Eu conheci lá em Belém, né? Lá com um técnico lá da nossa franqueada lá de Belém, tá? Então o que acontece? O Aptoide, como tem o Aptoide, tem vários outros,
tá? Tem vários outros. Esse Aptoide, se eu não me engano, não tem o P é mudo, tá? O Divino, tá? O P, se eu não me engano, é mudo, tá? É Aptoide, mas o P é mudo, ok? Então depois vocês pesquisem aí na internet aí, gente, o repositório Aptoide, tá? Que ele é muito bom, tem muitos aplicativos e praticamente todos grátis e muito bons, tá? Então, esses aplicativos você pode consegui-los através da Google Play, que é a loja oficial, ou de lojas, digamos assim, não oficiais, que foram desenvolvidos por programadores, né? Então, como eu falei, ó, o SoftBrick e o HardBrick, instalações de sistemas e aplicativos com versões erradas ou incompatíveis, geram travamentos reversíveis e irreversíveis, tá, gente? Então, os reversíveis você vai conseguir reverter fazendo a reinstalação do sistema. E os irreversíveis são aqueles que, devido ao processador entrar lá num loop, lá numa rotina de funcionamento, acaba queimando o processador, acaba queimando uma memória, acaba queimando um componente. Aí você praticamente vai ter que fazer um reparo de placa ou a substituição da própria placa, tá? Então o SoftBrick faz a reinstalação de sistemas e a restauração sem necessidade de se abrir o tablet. Já para fazer quando acontece um HardBrick, né? Ou seja, um defeito que ocorre lá na placa, né? Um travamento, você vai ter que fazer um reset de memória NAND, né? Que é onde fica gravado os dados, tá, gente? Você quando faz, quem trabalha com notebook, a programação do notebook é gravada em ROM, né? Ou em EEPROM, né? Ou EEPROM, né? Agora, no caso dos tablets, a programação é guardada em memória NAND, né? Ou memória flash, né? Para quem não conhece, memória NAND na verdade é memória flash, tá? Nesse caso, substituição de componentes danificados ou a substituição da placa eletrônica do dispositivo terão que ser executados caso isso ocorra, tá? Existe também, gente, muitos programadores desenvolvendo ROMs modificadas, tá? As ROMs modificadas são ROMs que servem para determinados modelos de tablets, mas que não são oficiais, tá? Algumas dessas ROMs você instala sem o equipamento estar roteado, né? Ou seja, ele continua de uma certa maneira bloqueado, tá? Então existem ROMs que você instala e o equipamento continua bloqueado para fazer determinadas funções. E existem ROMs modificadas que você faz depois que você desbloqueia, ou seja, que você faz um roteamento, dá um acesso de root. Porque quem trabalha com Linux sabe que tem a senha lá de root, né, ou de administrador, né? Então no Android é a mesma coisa. Quando você compra um tablet e ele vem novo lá do fabricante, ele vem bloqueado, tá? Ele vem bloqueado para você instalar determinados jogos, para você instalar determinados aplicativos. Pode ser que o fabricante bloqueie, tá? Através da programação que ele colocou naquele tablet, tá? Então isso acontece tanto em tablet quanto em smartphone. A partir do momento em que você roteia o seu tablet, ou seja, que você desbloqueia ele fica aberto para você instalar jogos que não eram compatíveis com a versão original. Você pode fazer overclock, você pode instalar alguns aplicativos que antes você não conseguia. É lógico que quando você está fazendo isso, gente, você está colocando de uma certa maneira, tá, o seu equipamento em risco, tá? Então existe aí os riscos, né? Mas que na verdade hoje estão bem diminuídos, tá? Os riscos hoje estão bem diminuídos, já tem acontecido bem menos problemas. Por quê? Porque os programadores já estão bem, digamos assim, aperfeiçoados, né?
Então, hoje, inclusive, na hora de você fazer um roteamento, de você fazer uma instalação, gente, é muito importante que você participe de fóruns de discussão, tá? Confiáveis, tá? Ou baixe a ROM que você vai baixar de locais que você vai reinstalar, de locais confiáveis. Por quê? Porque existe o risco. Se você nunca ouviu falar naquele site, nunca ouviu falar naquele programador, ninguém, ou se já viu pessoas falando mal nos fóruns que você participa, por que você vai meter a cara e vai baixar aquela ROM para testar no seu tablet ou no seu smartphone? Tá? É loucura, tá? Então, na verdade, você tem que estar bem, digamos assim, informado sobre a versão que você vai instalar. E essa informação você vai conseguir aqui na sala, através dos nossos treinamentos, né? E de outros treinamentos que alguns de vocês aí, eu acredito, ainda vão se apresentar para ministrar, né? A gente está aguardando vocês se apresentarem. Só que muita gente fica atrás do muro aí e não quer ensinar nada, só quer sugar, né? Então, o que acontece? Procedimentos antes de instalar. Verificar no site do fabricante ou em fóruns confiáveis quais os procedimentos e onde baixar os sistemas que são compatíveis com o dispositivo que você estiver reparando, tá? Então depois, gente, quem tiver dificuldade de achar esses sites ou esses fóruns, tá? Você pode fazer uma pesquisa no Google. Bota lá, fóruns de discussão sobre tablet. Você vai encontrar lá uma dezena, gente. Tá? Ou então o próprio site do fabricante. Tá? Então, se é um tablet que tem um determinado nome, tem um nome forte no mercado, tá? Procura entrar lá e você vai ter a informação que você precisa. Tá? Versões modificadas do Android, desenvolvidas por programadores independentes, não oficiais, para o modelo do tablet a ser reparado, devem ser analisadas antes do procedimento ser feito. Tá? Então existem versões aí que a gente chama versões mod ou modificadas, tá? Que você tem que analisar antes de você fazer o procedimento, porque às vezes o cara pode ter feito alguma coisa com má intenção. E você, na hora de fazer essa atualização, você pode queimar o tablet do seu cliente e o equipamento parar de funcionar. Um outro problema que ocorre bastante, mas que a gente já está resolvendo, gente, é quando você instala uma determinada versão que você, num tablet que você não conhece muito, às vezes o touchscreen para de funcionar. Isso acontece muito nos tablets que esses Mi 7 chineses, né, de 7 polegadas ou de 8 polegadas, tá? Que usam o processador WM8650, tá? Então isso nos nossos treinamentos a gente mostra que existe um controlador para controlar o touchscreen. Então, quando você faz uma reinstalação e você usa um programa, tá? Ou usa uma versão, digamos assim, e nessa versão a programação do controlador de touch é diferente do chip que está instalado dentro do tablet, o touch para de funcionar. Então isso é uma coisa comum, tá? Então isso aí já tem solução, tá? A gente já tem como resolver isso. Você tem que baixar um arquivinho da internet e colocar junto com a instalação que você estiver fazendo e consegue resolver esse problema do touch ficar parado, tá? Então isso aí a gente mostra normalmente nos nossos treinamentos, tá? E depois a gente pode passar aí da onde você baixa aí essas informações, porque tem muita informação que você pega aí na internet, tá? Então, você tem que saber da onde você está baixando essa ROM modificada, tá, gente? Porque senão você pode, tá? Atualizações de sistema. Normalmente os fabricantes informam aos clientes quando atualizações para seus equipamentos estão disponíveis. Eu tenho, por exemplo, um smartphone da Samsung
e eu recebo regularmente informações da Samsung via SMS informando que uma nova atualização está disponível, tá? Mas por quê? Porque a Samsung ela se preocupa, é uma boa empresa e se preocupa com nós que somos clientes dela. Agora, existem aí outras empresas que não avisa nada, né? Ou que nem atualização faz. Então é por isso que você tem que, na hora de comprar um equipamento, ou de você indicar um determinado equipamento, você tem que saber o que você vai indicar. Ou então não indica nada, porque senão você indicar uma coisa que depois venha dar errado, aí o cliente vai dizer que foi você que indicou, né? Então eu quando não tenho, quando a gente não quer se comprometer, a gente não fala nada, né? A verdade é essa, tá? Então, o procedimento de instalação e atualização sugerido pelo mesmo deve ser seguido. Outros procedimentos podem ser testados por sua conta e risco, tá? É aquele caso, tá, gente? Às vezes você vai fazer um procedimento que não é, digamos assim, legalizado ou oficializado pelo fabricante, você tem que saber que é por sua conta e risco, tá? Você pode causar um travamento do tablet ou do smartphone e esse equipamento parar de funcionar. Às vezes dá para fazer voltar e às vezes não, ok? Vou dar uma paradinha aqui, gente, para ver se tem alguma pergunta, tá? Palestra do Cláudio me ajudou muito. Ah, tá, legal. É o Divino falando da palestra aí do professor Cláudio. Vai começar o curso na segunda-feira. Diga aí, Ramon Alonso Costa. Android puro. Ô Ramon, eu não vi a sua pergunta, tá? Deve estar lá em cima. As perguntas elas passam aqui muito rápido, então não dá para a gente ler todas as perguntas. Se você puder perguntar de novo, tá? Boa noite, Jorge. Jorge da onde? Se puder, gente, botar o nome e a cidade, fica mais fácil para a gente, às vezes, até descobrir quem é, tá? Agora, Jorge, eu conheço 20. Agora, se falar assim, Jorge de Caxias, Jorge de São Paulo, aí eu já sei de onde é. Tá? Ou Jorge de Belém. Não, o Ramon, olha só, gente, a pergunta é do Ramon, gente. Ele está perguntando se seria possível instalar um Android puro, tá? Em qualquer tablet, tá? Praticamente, o Ramon, isso não existe, tá? Não existe pelo seguinte, hoje, na hora que o cara está projetando o tablet, ele projeta tanto digamos assim, o tablet, ou ele projeta o software, tá? A programação que ele desenvolve é próprio para um determinado processador que tem uma determinada, digamos assim, capacidade de endereçamento e que já tem alguns, digamos assim, dispositivos pré-instalados nesse processador. Por quê? Porque o processador de tablet ele não é igual ao de notebook. Se você vê o processador do tablet, dentro dele ele já tem vários outros microprocessadores, tudo junto, é o chamado SoC, né? Que na verdade, é um microcomputador dentro do processador. Então, o que acontece? O cara que desenvolve o software, o programador, aqui na sala deve ter alguns aí, né? Ele desenvolve o software específico para aquele modelo. Então não existe um Android puro que você possa instalar em qualquer tablet, tá? Por quê? Porque esse Android puro, na verdade, que você tá se referindo, ele não vai programar nada dentro daquele tablet, porque de uma certa maneira não existe uma programação, tá? Digamos assim, que atinja todos os processadores ao mesmo tempo, tá? Então, não tem como
Ah, Jorge da BCR. Então eu até falei, entendi. Agora tudo bem, tá? Tá, beleza. Boa noite aí, Jorge da BCR aí, aqui do Rio de Janeiro, né? Ok? É, é o dia. Este arquivo que destrava o touch, posso colocá-lo após a instalação? Ô Vinícius de Porciúncula, dá sim, tá? Hoje eu vi um procedimento, eu ainda não testei, tá? Mas eu vi hoje um procedimento. Olha só, gente, o Vinícius está perguntando o seguinte: depois que instala o tablet, o touchscreen para de funcionar. Eu acho que é isso que o Vinícius está perguntando. Se ele pode fazer a instalação desse programinha depois que ele instala, né? Ou seja, o tablet ele está lá, praticamente ele instalou o sistema, mas não aceita o touch porque deu esse probleminha, né? Então ele está perguntando se pode instalar esse programa depois. Eu vi hoje um procedimento, ô Vinícius, que dá para fazer isso sim, tá? Mas eu só vou poder te responder isso amanhã, ou eu te passo até o link. Depois você me manda um e-mail pedindo esse link aí, para você também fazer esse teste aí, porque provavelmente você deve estar com o tablet travado aí, né? E por isso que você deve estar perguntando isso, né? E se sim, como descobrir se o meu é possível? Ramon, qual é o modelo do seu tablet, né? Porque se você disser qual o modelo do seu tablet, tá? Eu acho que ficaria mais fácil até para a gente tentar te ajudar, tá? O Vinícius, mas aí o que acontece? Mesmo que você tenha que reinstalar, você pode mudar só um arquivinho, entendeu? É só um arquivinho, que é o env boot, tá? Se você entrar lá, se for os tablets que usa o WM8650, tá? Dentro da pasta, de uma das pastas lá, tem uma pasta chamada env boot, env underline boot, tá? Então esse arquivo, você consegue abrir esse arquivo no bloco de notas, tá? E nesse bloco de notas, você vê lá que ele programa todos os chips que tem na placa eletrônica do tablet, tá? Então, o que acontece? O problema ocorre porque o controlador, que a gente chama de... o controlador do touchscreen, tá? Que a gente chama de codec do touchscreen, se ele for um chip diferente daquele que veio na programação que você colocou, o touch fica parado. Ele não foi inicializado porque a programação que veio no sistema que você colocou é para um outro chip, não é? Aí você muda só o env boot, tá? Que é o programinha que você tem que mudar, tá? Depende do modelo do Foston, tá, ô Jorge? Mas aí, ô Ramon, olha só, olha só, até o próprio texto que tá aí, tá dizendo o seguinte, ó: Android puro do Nexus para o Sony Xperia, ou seja, não é para qualquer tablet, tá? Então, provavelmente esse Android puro, eu ainda não li essa entrevista aí, eu vou até depois procurar, né? Mas não quer dizer que esse Android puro aí, ele está dizendo que é o Android puro do Nexus para o Sony Xperia, que é um modelo de tablet, tá?
provavelmente não vai servir para todos os tablets, tá? Não é uma coisa generalizada, provavelmente é de um para o outro. Exatamente. Seria um Android puro para cada modelo. Porque na verdade então não é puro, né? Então, então na verdade não é puro, né? Mas é interessante isso aí. Eu vou guardar esse link aqui para poder estudar isso aqui e depois até falar alguma coisa sobre isso, tá? Então aqui, gente, ó, procedimento de instalação ou atualização ou reinstalação, tá? Muitos tablets possuem o procedimento de instalação através de cartões de memória SD que são previamente formatados no micro em FAT32, na hora de molhar o bico, né, Beto? Onde são extraídos os sistemas que vão ser instalados na memória NAND do tablet. Então, o que acontece? Muitos tablets, tá? Não só os da linha WM8650, tá? Alguns modelos da Genesis, tá? Alguns modelos da Foston, o procedimento é o mesmo. Alguns modelos da COB, você vai ter que fazer esse procedimento também com o cartão de memória, tá, gente? Então você que trabalha ou pensa em trabalhar com tablet, você tem que ter cartões de memória. E detalhe, cada cartão para cada modelo de tablet. Se você quiser já ter a ROM já instalada no cartão, não adianta você pegar um cartão de 16 GB e colocar todas as ROMs ali dentro. Você tem que ter uma ROM, um cartão para cada tablet, tá? Então, mais um cartão de 1 ou 2 GB já dá, tá? Então, quem tem cartão SD de 1 GB ou de 2 GB, não jogue fora, tá? Ou até de 500 MB, tá? Não jogue fora, por quê? Porque a programação, gente, que você coloca, tá? A ROM, na verdade, ela não ocupa muito espaço. Então, cartão de 2 GB dá muito bem para você fazer isso, tá? Então, mas só que você vai ter que ter um cartão para cada tablet que você for trabalhar. Ou então você tenha as ROMs todas guardadas no seu computador e à medida que você precisar, você instala, não passa para o cartãozinho de memória SD, tá? Para você poder fazer a instalação do tablet. Outros tablets possuem um sistema de instalação através de conexões da sua porta USB com o notebook ou desktop, onde programas desenvolvidos pelos fabricantes ou por programadores independentes fazem a transferência dos sistemas do micro para o tablet ou smartphone. Ou seja, existem vários programas, gente, de acordo com o projeto do fabricante, existem uns programas que podem ser utilizados, tá? Ou você pode usar diretamente o SDK do Android, né? Só que aí você tem que ter um bom conhecimento aí também de Linux e de Java, tá? Para poder fazer isso, tá? Fica mais difícil se você não for programador. Se você não for programador, como eu não sou, tá? Você tem que usar os programas que estiverem disponíveis no mercado para poder fazer essa atualização. Então nós temos vários programas aí e a nossa intenção é da gente fazer uma palestra para cada tipo de programa. Por exemplo, existe aí o FWDN, que é um programa que faz essa atualização para alguns modelos de tablet, por exemplo, da COB, da EIO e de outros fabricantes. Existe o Live Switch, que é um programa que faz essa atualização para os tablets da Genesis, tá? Existe aí o Odin, que faz essa instalação para tablets da Samsung, né? Tem também aí o Kies, né? Que é um software específico da Samsung, que é utilizado para fazer essa atualização ou reinstalação nos equipamentos da Samsung. Então, quer dizer, existe um programa para cada linha de tablet, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma palestra para
para cada tipo de programa. Por quê? Porque como você tem muitos tablets aí no mercado e a tendência é aumentar, você precisa conhecer cada programa desse, tá? Você precisa conhecer cada programa desse, tá? Deixa eu ver aqui algumas perguntas. E no Smart o que, o Renato de Pedra? No Smart que você está perguntando o que? No smartphone? No smartphone é o mesmo procedimento, tá? Existem smartphones, se é essa a pergunta, eu não sei se é essa a pergunta dele, tá? Existem smartphones que você vai fazer a instalação via cartão SD, da mesma forma, viu, Renato? E existem smartphones que você faz a instalação via porta USB. Então vai depender do equipamento que você tiver na mão, tá? Vai depender do equipamento que você tiver na mão, tá? Tá? Ok, gente, deixa eu ver aqui algumas perguntas. Ó, o Carlos lá de Rio Verde está dizendo que Android puro, né, que eu também ainda não li muito a respeito disso, não passa de uma distribuição Linux, né? Ou seja, deve ser uma nova distribuição Linux, né, Carlos? É isso que você quis dizer, né? Então é uma nova distribuição Linux e tem que ver o que vai ser compatível com o que aí, tá? Não acha mais o de 1 GB. Mas o de 2 GB acha, viu, Roberto? De 2 GB acha normal aí. Com a quantidade de tablets Xing Ling que temos no mercado, vamos precisar de uns 1.000 cartões. Provavelmente, né, o Carlos, de uma certa maneira, ou então você deixa tudo no computador, né? Deixa tudo no computador e faz isso. O Beroid muito bom, é um que a gente usa bastante, tá? Este sistema de instalação está parecendo o Windows 95. Comprei um tablet TB, inicializa, porém na tela principal não aceita touch. O Ari de Itapuã, mas se você comprou ele novo, se você comprou ele novo, ele está na garantia ainda, tá? Se você tentar fazer qualquer coisa, você pode perder a garantia dele. Então, você tem que ver aí se vai valer a pena você tentar fazer alguma coisa, tá? Agora, se o touch não está funcionando, tá? Você tem que ver se esse tablet não caiu, tá? Porque qualquer rachadura, se for tablet com... Existem dois tipos de tela, tá, gente? Existe a tela resistiva, a tela de touch, né? Resistiva e a tela capacitiva. Se for tela resistiva e ela quebrar em qualquer parte, tá? Para de funcionar tudo, tá? A tela capacitiva não. Tanto é que se o seu, por exemplo, se o seu iPad cair no chão e rachar a tela, o touch continua funcionando, tá? Porque é capacitivo, tá? Mas no caso de tela resistiva, para de funcionar, tá? O Ricardo Mota comprou um 8230, onde o único vídeo que consegue ver é o que já veio nele. Você tem que ver, cara, os aplicativos, tá? Depois eu posso ver isso, tá? Mas tem que ver o aplicativo de vídeo que está instalado nele. Provavelmente você tem que entrar lá na Google Play e baixar lá um codec de vídeo diferente, tá? Tá. Usamos disquete, né?
Comprou no Paraguai, comprou no Paraguai, para ter garantia você vai ter que ir lá de novo, né? Mas quando você comprou lá, o Ari, você não testou não? Você não testou lá na hora? Se eu deixar na geladeira um tempo, funciona até esquentar. Ih, rapaz. Só presta gelada, é igual cerveja. Olha só, Ari, pelo que você está falando, tá? Pelo que você está falando, eu avaliaria da seguinte forma. Existe um chip, como eu acabei de falar, que é o codec de vídeo, de touchscreen, que controla essa tela de toque, tá? Então, pelo que você está falando, quando esse chip está frio, funciona. Quando esquenta, ele apresenta defeito. Então, o que acontece? Você está, pela minha, digamos assim, pelo meu diagnóstico por aqui, você está com um problema na placa eletrônica, no chip que controla o touch, tá? Depois que ele esquenta, ele apresenta esse defeito aí, tá? Então, infelizmente, é uma coisa que tem que ser tá? Boa noite aí, Vladimir. Depois aí parece que o pessoal tá gravando aí. Quem quiser, tá? Então aqui, gente, processos para instalar, tá? Instalação ou reinstalação do sistema Android, né? Aqui nós temos um procedimento, tá? Nós vamos mostrar inicialmente, é o que vai dar para mostrar hoje, o procedimento via cartão SD, tá? Que é o famoso 8650 usando o Uberoid, tá? Na próxima palestra, gente, a gente vai falar do primeiro procedimento usando a porta USB, tá? Porque hoje não vai dar para a gente falar, porque daqui a pouco a gente está terminando essa daqui. Aí a gente já vai entrar direto nessa parte de instalação, tá? Então, ó, procedimentos que você deve ter: o tablet com processador 8650, cartão micro SD formatado em FAT32, tá? Que é reconhecido pelos tablets, tá? Você tem que ter o computador ligado à internet e baixar o Uberoid. Lá na frente eu tenho uns sites, tá? Eu tô dando alguns sites onde você pode baixar o Uberoid, tá, gente? Tá? Então baixe o programa para o seu computador, extrair para uma pasta no desktop, depois você tem que passar esse arquivo extraído para o seu cartão SD, tá? Só que esse cartão SD tem que estar formatado em FAT32 e você tem que chamar o programa Changer, tá? Então vai aparecer uma tela, gente, parecida com essa daqui, ó. Essa tela aqui, ó, é uma tela toda esverdeada, tá? Onde vai ter lá todos os tablets que são compatíveis com esse tipo de procedimento, tá? Então esse aplicativo Uberoid aí, ele tem várias versões, tá? Que você vê na internet, você baixa na internet, tá? Tem versão 11, tem a versão 12, tem a versão 13, acho que já tem a versão 15. Cada versão mais nova é porque atinge uma determinada quantidade maior de tablets que existe no mercado, tá? Então, às vezes, você não precisa ter a última versão. Se você baixa uma versão e já tiver lá o modelo do tablet que você vai atualizar, você não precisa de uma versão mais nova, tá? O que, na verdade, aumenta em termos de versão é a quantidade de modelos de tablets que são desenvolvidos aí ou que eram desenvolvidos com esse processador. Não estão nem mais desenvolvendo, tá? Mas existe aí muito no mercado, tá? Ok? Se estiver precisando do tablet para suas aulas de sala, me mande. Ok, Ari, pode mandar. Você é da onde? Itapuã é o que? Bahia? Salvador? A gente vai dar um treinamento a partir de terça-feira agora em Maringá, tá? Então, nos nossos treinamentos, gente, a gente permite que os participantes levem equipamentos, tá? Para, por sua conta e risco, a gente tentar ressuscitar, tá?
Então esse procedimento aí, gente, é o procedimento que utiliza a ROM Uberoid, tá? Então aqui eu tenho uns sites aqui, ó. Quem não sabe aonde baixar, aqui está mostrando o procedimento que é feito no IBAC 784, tá? Tem aqui, ó, alguns sites onde você pode baixar o Uberoid, tá? Esse site Eu Sou Android, você tem lá, você pode acessar e você consegue baixar o Uberoid, tá? Não sei se dá para você copiar aí o endereço todo, tá? Ok? Então tem esses três, tem esses três aí, gente, mas tem mais. É só você colocar lá no Google, tá? Baixar Uberoid, por exemplo, tá? Se você botar lá baixar Uberoid, tá? Você vai ver vários locais onde você pode baixar e tem todo o procedimento. Esse procedimento anterior aqui que eu mostrei, tá? Vai estar lá nesse procedimento aí, tá? Ok? É só abrir as janelas. Que janelas? Ok, gente? Então, o que acontece? Não sei se vai ficar grande não. Ficou grande aí para vocês aí, gente? As letras ficaram grandes aí? Me informe aí se ficaram grandes. Pois é, você pode abrir para você aí. Você pode abrir aí, isso aí abre. Cada aluno, se você pode abrir para você aí a tela que ela fica grande para você aí, tá? Mas eu aqui abrindo aqui, eu só vou ter a ação na minha aqui. Tá, gente? Então aqui tem alguns locais onde você pode baixar o tutorial, tá, de como fazer essa instalação através do cartão SD. Não quer dizer, gente, que todos os tablets vão usar essa Uberoid, tá? É por isso que eu falei, você tem que pegar o modelo do seu tablet e colocar, faz uma pergunta assim lá no Google, como atualizar o tablet XXX, que é esse XXX é o modelo do seu tablet. Então, pode ser que ele seja compatível com o Uberoid, como pode não ser, tá? Então, se não for, provavelmente já tem a resposta lá. Ou então você bota lá no nosso fórum que a gente responde para você. Ou então você manda um e-mail para a gente, tá? Que a gente também responde, tenta responder para vocês aí. Ok? Bom, gente, então, o que acontece?